Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. O pessoal está aí chegando aos pouquinhos, mas vamos já estar orando para nós darmos início. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos por mais esta oportunidade que nós temos de aprender um pouco mais acerca da tua santa e excelsa palavra, Senhor. Pai querido, abençoa o teu povo, que nós possamos, cada um de nós, nos dedicar cada vez mais ao aprendizado da tua palavra, Senhor. Que não sejamos negligentes para com a tua palavra, que nós possamos dizer, tal qual o salmista: ó, quanto eu amo a tua lei, a minha meditação de dia e de noite. Que nós possamos nos dedicar ao estudo da tua palavra, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: persiste em ler. Que não venhamos a nos cansar, a nos sentir desanimados, mas que nós possamos persistir em estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Como nós havíamos dito, estamos hoje, como que oficialmente, abrindo esse ano letivo para o seminário. Nós estamos aí continuando com a proposta de ser um curso à distância, um curso em que vocês pagam apenas pela apostila, em que vocês fazem a prova, entregam, recebem uma nova apostila. Então, oficialmente, na modalidade à distância ou por correspondência, nós não temos aulas. Entretanto, muitos sentem falta de pelo menos uma aula. Então, dentro da medida do possível, eu estou me propondo a retornar com pelo menos uma aula por mês. Isso ainda está em estudo e estaremos começando justamente com a aula de hoje. Uma aula também importante, não somente para os seminaristas, mas igualmente para todos nós. Uma vez que falar de evangelhos, nós estamos falando, podemos dizer, da base de tudo o que nós sabemos acerca do Novo Testamento. Basta observarmos que são muitas e muitas pregações utilizando os evangelhos. E é interessante que, apesar dos evangelhos serem colocados em primeiro lugar no Novo Testamento, a chamada lista canônica. O que é uma lista canônica? Vamos falar um pouquinho mais de cano logo mais à frente, mas o que seria esta lista canônica? Os livros ou os escritos, da Bíblia, nesse caso do Novo Testamento, sendo colocados numa ordem precisa. Essa ordem não é aleatória e vocês percebem que todas as Bíblias seguem essa mesma ordem. Tem a questão do Antigo Testamento, mas aí é um outro assunto, seria uma outra aula, Mas o Novo Testamento, a ordem, ela é igualzinha para todas as edições da Bíblia. Então, os evangelhos são extremamente importantes, por isso eles são colocados encabeçando a lista. Entretanto, eles não foram escritos primeiramente. Se nós observarmos o Novo Testamento, qual é o tipo de escrito que prevalece? São 27 escritos, a gente fala 27 livros, mas são 27 escritos, tá? Desses 27,
Tirando os evangelhos, Atos dos Apóstolos e Apocalipse, o restante é composto por que tipo de escrito? Cartas. As cartas foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Mais precisamente, as cartas de Paulo. E, hoje, acordado entre todos os estudiosos, a primeira carta escrita por ele foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Sim, as cartas também não estão em ordem cronológica, não estão na ordem em que elas foram escritas. Então, Romanos, na verdade, que encabeça a lista das cartas paulinas, foi uma das últimas cartas a serem escritas. Então, somente depois é que se sentiu a necessidade de escrever os evangelhos. Por quê? De início, tudo era transmitido oralmente. Mas a partir do momento em que o cristianismo foi se expandindo, para evitar distorções entre os gentios que estavam sendo evangelizados, sentiu-se a necessidade da segurança, digamos assim, do registro escrito. Porque na cultura oriental, seja a cultura judaica ou a cultura árabe, eles têm uma cultura tal que a transmissão oral, ela é segura. Mas na cultura ocidental, ou nessa cultura mais influenciada, né, pela cultura greco-latina, isso já não é tanto assim. Então, houve a necessidade, sentiu-se a necessidade de colocar por escrito, até porque estavam surgindo heresias, incluindo, duvidando que Jesus tivesse existido em carne. Então, para comprovar, precisa de um registro mostrando que Jesus, de fato, teve um ministério terreno. Então, somente depois que as cartas de Paulo foram escritas, é que os evangelhos foram escritos. Paira, inclusive, uma dúvida, isso não é certo, paira, inclusive, uma dúvida se Paulo chegou a ter em mãos um desses evangelhos escritos. Provavelmente ele só tinha a transmissão oral, só conhecia de ouvir. Mas há a possibilidade de que Paulo sequer tenha conhecido um dos evangelhos escritos. Se ele conheceu, teria sido o de Marcos. Mas existe uma tradição, a gente vai falar daqui a pouco, que Lucas escreveu o seu evangelho, e Lucas era discípulo de Paulo. Mas apesar de ter um filme que mostra Paulo ditando as coisas para Lucas, segundo alguns estudiosos, é mais provável que Lucas tenha escrito tudo, tanto o evangelho quanto Atos dos Apóstolos, né, depois da morte de Paulo. Mas isso já seria uma outra aula. Vamos nos concentrar agora nos evangelhos, tá? Primeiramente, nós precisamos entender o que é, de fato, evangelho. Tá? Essa é a primeira preocupação, porque nós falamos de evangelho, mas o que vem a ser evangelho? Parece uma pergunta simples, deveria ser, mas a gente constata que muitos acabam não sabendo dizer o que é evangelho. A palavra evangelho, ela é utilizada com dois sentidos. Primeiro, a palavra evangelho provém do grego euangelion e significa boas novas. Isso aqui é uma questão básica até de escola dominical. Nem
fica restrita ao seminário. Tá? Evangelho, euangelion, é um termo grego que significa boas novas. E corresponde ao hebraico Bessorá, que você vai encontrar lá em 2 Samuel 4:10, Isaías 52:7. Deu origem também ao termo alvíceras. O que é uma alvícera? São boas notícias. Alvícera vem do árabe, que tem relação com o hebraico. Então, Bessorá, alvícera, é a mesma origem. Curiosamente, então, a palavra euangelion, no início, ela estava relacionada às boas notícias, especialmente de guerra. Então, tanto lá em 2 Samuel 4:10, como em Isaías 52, em 2 Samuel 4:10, você tem um contexto de guerra. Então, alguém dava uma notícia e aí esperava uma recompensa. Então, curiosamente, no início, o evangelho poderia ser tanto a notícia, especialmente de uma vitória na guerra, e aquele que estava trazendo a notícia esperava receber uma recompensa. É o contexto de 2 Samuel 4:10. Agora, já em Isaías 52:7, já começa a dar um outro sentido. Quão suaves são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aí já são boas novas não relacionadas à guerra, mas já começa, digamos assim, a espiritualizar esse termo. Inclusive aparece aquele que anuncia as boas novas, a palavra euangelistes, que no Novo Testamento vai dar origem à palavra evangelista. Tá? Isso na tradução grega. Tá? Então, lá em Isaías 52:7, aparece na tradução grega, porque, como vamos lembrar, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas na tradução grega, aí vai usar a palavra euangelistes, que deu origem à palavra evangelista depois no Novo Testamento. Vamos aí ao próximo slide. Portanto, primeiramente, evangelho descreve o conteúdo da mensagem salvífica trazida pelo Senhor Jesus. Tá? Esse é o primeiro sentido da palavra evangelho. Então, vamos ver Marcos 1,15, aqui no próximo slide. E dizendo, o tempo, isso é o Senhor Jesus falando, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou está se aproximando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, aí, crer no Evangelho é crer no conteúdo da mensagem salvífica, ou seja, que Jesus veio salvar e redimir a humanidade. É todo o conteúdo da mensagem de Jesus, da pregação de Jesus. Esse é o sentido de evangelho em muitas passagens, inclusive aqui em Marcos 1,15. Então, quando nós falamos, estamos pregando o evangelho, estamos pregando a mensagem da salvação, a mensagem da cruz. Amém? Até aqui tudo bem? Está dando para compreender? Ok? No próximo slide. Como eu disse aqui no início, sentiu-se a necessidade de depois colocar por escrito. Inicialmente, tudo era transmitido oralmente, mas sentiu-se a necessidade de colocar por escrito. Inicialmente, escritos eram apenas as cartas. Então, quando houve a necessidade de colocar por escrito, finalmente escrever,
Então, o evangelho passou a designar um novo gênero literário, um escrito que abrangia o ministério e a obra de Jesus, ou seja, o conteúdo da sua mensagem, sendo o primeiro o de Marcos, que vamos explicar já essa questão. Por isso não é correto, às vezes a gente tem esse hábito, né? Vamos abrir no livro de Lucas, mas na verdade pressupõe ser mais do que isso. Existem alguns livros antigos de teologia sistemática, né, de introdução bíblica, que falam de biografias. Também não são biografias, porque não se propõe a narrar toda a história de Jesus. Então, aquela velha pergunta, o que aconteceu na vida de Jesus entre 12 e 30 anos? Não sabemos, e não é a proposta dos evangelhos, não é uma biografia. Então, vocês vão encontrar em alguns livros antigos a biografia. Evangelho é um tipo específico de gênero literário, e que foi inaugurado com o de Marcos, como nós podemos ver logo no início do seu evangelho. Tá? Olha o que diz aqui Marcos 1:1. Volta só um pouquinho. Isso. Então, olha o que diz Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui a palavra evangelho já não é exclusivamente o conteúdo da mensagem, mas está falando do escrito. Então está aqui, princípio do escrito do evangelho. E o fato de usar a palavra princípio é um dos indícios de que, de fato, Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Agora sim, vamos ver no próximo slide, tá, uma questão importante. Tá? Embora na tradição o Evangelho de Mateus fosse reputado como o mais antigo, pesquisas apontam que, de fato, Marcos é o mais antigo por ser o mais simples. É o menor dos 4 evangelhos. Ele é o mais sucinto, é o mais simples. Portanto, ele seria o primeiro. Existem outros motivos. Existe um estudioso chamado Eugene Boring, que ele lista, ele leva 50 páginas só mostrando os motivos pelos quais nós, de fato, podemos entender que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Agora, por que então o evangelho de Mateus acabou sendo colocado em primeiro lugar? Há uma tradição acerca disso. Existe uma tradição não comprovada de que teria sido o primeiro, inclusive pelo fato de que Mateus teria escrito, na verdade, em hebraico, e depois o seu evangelho teria sido traduzido em grego. O que acontece? O que nós sabemos? Que o Novo Testamento, ele foi escrito, todo ele em grego, mas existe essa declaração, essa tradição antiga, de que Mateus teria sido escrito em hebraico, e o texto que nós temos em grego seria uma tradução. Bom, isso nunca pôde ser comprovado. Nunca se achou esse suposto original hebraico de Mateus. E o texto grego que nós temos de Mateus, ele comprova que ele teria sido escrito direto no grego. Existem passagens do Evangelho de Mateus que não há como ser tradução de um suposto hebraico. Então, para os estudiosos, tá, o Evangelho de Mateus foi escrito depois e foi escrito diretamente no grego. Tá?
Lógico que, a não ser que encontrem esse suposto original hebraico de Mateus. Tá? Mas todas as pesquisas, então, apontam que Marcos seria o primeiro evangelho. De tal maneira que hoje, sempre que você faz a chamada leitura sinótica, que vamos fazer hoje, você começa com o Evangelho de Marcos e faz todo sentido começar com o Evangelho de Marcos. Tá? Vamos ao próximo slide. Então, agora nós precisamos falar um pouquinho, tá? Porque só isso seria uma outra aula, tá? Mas precisamos falar um pouquinho da questão do cânon. Tá? O que é cânon? Provém da palavra grega cânon, tá? A qual significa medida, regra. Na teologia, passou a designar a lista dos livros inspirados da Bíblia. Então, quando se fala de lista canônica, estamos falando da lista dos livros inspirados. Porque, além dos livros que compõem a Bíblia, temos, da época, muitos outros livros que foram escritos e que alguns ficavam se perguntando, é inspirado ou não? Isso aconteceu também com os evangelhos. Vamos aí ao próximo slide. Partindo do pressuposto que Marcos, de fato, é o primeiro a escrever, muitos depois dele escreveram evangelhos, dos mais variados tipos, como nós já podemos comprovar numa passagem do Evangelho de Lucas, logo no início do Evangelho de Lucas. Olha o que está escrito lá. Logo no início do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Olha o que diz. Tendo, pois, muitos, não são poucos, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, o que Lucas está dizendo? Foram muitos que escreveram evangelhos. E Lucas tinha conhecimento desse fato. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aí o versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, olha só, quando Lucas resolve escrever o Evangelho, ele declara que já muitos tinham escrito evangelhos. E que ele se propõe a escrever em ordem. O Evangelho de Lucas é considerado aquele que tem a melhor organização ou uma melhor visão cronológica, como alguns colocam. Ele tem uma visão de historiador, tá? E também ele tem aquela visão quase que de um jornalista, porque ele vai entrevistando. Foi assim mesmo que aconteceu, né? É interessante essa questão da inspiração, colaborando com a particularidade, a maneira que cada um trabalha. Vamos agora ao próximo slide. Bom, Lucas, ele declara que muitos escreveram, muitos quanto? Está aqui, ó. Até hoje, que daqui a pouco pode encontrar mais, até hoje foram catalogados cerca de nada mais, nada menos do que 88 evangelhos apócrifos, ou seja, que não fazem parte da lista
dos livros inspirados. Além dos 4 canônicos, ou seja, dos 4 que fazem parte da Bíblia, nós temos nada mais, nada menos que 88 88 evangelhos apócrifos. Aqui vamos dar apenas alguns exemplos. Como são 88, dá para perceber que você poderia ter um curso inteiro só sobre evangelhos apócrifos. Então, aqui nós estamos colocando alguns exemplos, tá? O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho árabe da infância, tem o Evangelho de Maria Madalena, o último que foi encontrado, o Evangelho de Judas. Então, é uma quantidade enorme. E não são escritos pequenos. O Evangelho árabe da infância são mais de 60 capítulos. É um evangelho bem volumoso, o Evangelho árabe da infância. Agora, um detalhe interessante que vai ajudar na próxima pergunta que nós vamos procurar responder. Uma característica dos evangelhos apócrifos: eles não são abrangentes. O Evangelho árabe da infância, o nome já está dizendo, ele só fala da infância de Jesus, até os 12 anos. Um outro evangelho fala apenas dos momentos finais de Jesus, junto com seu pai José, antes dele começar o ministério. O Evangelho de Tomé, ele é uma coleção de ditos de Jesus. Então, ele não narra exatamente o ministério, como Jesus foi crucificado, depois ressuscitou. O Evangelho de Tomé é uma coleção de ditos, muitos deles já encontrados nos evangelhos canônicos. Por isso, o Evangelho de Tomé é muito estudado hoje. Dos evangelhos apócrifos, é o mais estudado por causa disso. Pela semelhança, pela similaridade de parte do material com que nós encontramos nos evangelhos canônicos. Bom, aí no próximo slide nós precisamos ter essa pergunta em mente. Por que 4 evangelhos canônicos? Se nós temos uma imensidão de evangelhos apócrifos, por que 4? Por que não foi escolhido apenas um? Por que não foram 5, 10 e assim por diante? No próximo slide já temos um indício. Tá? Lógico que eu estou simplificando aqui. Tá? Teria muita coisa para se dizer acerca disso, mas, primeiramente, nós podemos resumir da seguinte forma: os 4 evangelhos canônicos, ao contrário dos apócrifos, abrangem todo o ministério de Jesus até a sua crucificação e ressurreição. E abrangem também a mensagem de Jesus. Vamos ver que cada evangelho canônico, ele tem a sua abordagem, mas o comum, todos eles abrangem o ministério de Jesus até a sua crucificação, ressurreição, e incluindo também o conteúdo da sua mensagem. O Evangelho de Pedro, só para dar um exemplo, ele também fala da ressurreição de Jesus, mas ele não tem uma abrangência do ministério de Jesus. Só para dar um exemplo. Então, por aqui você já vê o porquê desses 4 evangelhos. Tá? No próximo slide, o mais importante, tá? Foram esses 4
recebidos pela igreja desde o início como autênticos, provenientes da tradição apostólica. Então, não somente os evangelhos, como todos os escritos do Novo Testamento, isso era um crivo, uma maneira de identificar quais eram os escritos inspirados para separar dos não inspirados. Então, são esses que foram recebidos pela igreja desde o início como autênticos provenientes da tradição apostólica. Existem outras questões sobre o porquê de 4. Tá? 4, segundo a explicação de muitos, representando os 4 pontos cardeais. Então, 4 é aquele número que fala da abrangência da terra. Então, aquela proposta de que o Evangelho precisa alcançar a todos. Então, esse 4, ele é representativo. Um outro detalhe interessante, nesses primórdios, a igreja está dividida em 2 grupos. Podemos dizer assim, você tem os cristãos de origem judaica, lembrando, né, Jesus, ele era judeu, ele pregou primeiramente aos judeus. Então, os primeiros cristãos eram de origem judaica, mas depois o evangelho também foi pregado aos gentios, aqueles que não são judeus. Então, você tem 2 grupos. Isso está evidenciado lá em Atos dos Apóstolos. Lá no episódio da instituição dos diáconos, justamente aquela confusão entre as viúvas dos hebreus e dos gregos. O que isso quer dizer? Cristãos de origem judaica e cristãos de origem gentílica. E existe também, na numerologia bíblica, 2 como o número da certeza. Então, para dar certeza de tudo, você precisa de pelo menos 2 testemunhas. Então, você tem 2 grupos, e aí precisa de 2 testemunhas para cada um, dando então 4. De fato, você tem 2 evangelhos que são direcionados especialmente para os gentios, que é o caso de Marcos e Lucas, e 2 evangelhos que se preocupam muito com o contexto da cultura judaica, que é o caso de Mateus e também João. Então, essas são muitas explicações que são dadas, né? Por que 4, por que não 3, 2, por que não 5, e assim por diante. Mas o principal, o primordial é isso. São esses 4 que foram recebidos pela igreja como autênticos e provenientes da tradição apostólica. Um outro dado importante, as primeiras cópias desses evangelhos eram anônimas. Então, quando você pega os papiros, que são as cópias mais antigas, tá? Isso seria uma outra aula, né, falando, né, do tipo de material que foi utilizado para transmitir a Bíblia. Então, você tem o papiro, depois veio o pergaminho. Então, em papiro, que são as cópias mais antigas, você não tem título. Somente posteriormente é que eles foram creditados a Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 apóstolos de Jesus, no caso aí, Mateus e João, e 2 discípulos de apóstolos, Marcos e Lucas. Segundo a tradição, Marcos, discípulo de Pedro, e Lucas, discípulo de Paulo. Então, isso também seria, né, outra maneira de mostrar por que 4. 2 representantes dos apóstolos e 2 representantes dos discípulos de apóstolos. Agora, existe um detalhe importante. Isso foi colocado pela tradição posteriormente. Então, hoje, alguns estudos colocam,
não necessariamente Mateus teria escrito todo o Evangelho, não necessariamente João teria escrito todo o Evangelho. Os discípulos teriam, pelo menos, completado os Evangelhos. Então, vamos dizer que o capítulo 1 e 2 de Mateus teria sido acrescentado, talvez, por último. E no Evangelho de João fica claro, tá? Mesmo quem nunca estudou teologia, se ler atentamente, no final do capítulo 20, ele está encerrando o Evangelho. Mas aí vem o capítulo 21 e um novo encerramento. Isso é o forte indício que o capítulo 21 foi escrito por um discípulo de João. Tá? Então tem esse detalhe. Mas, como eu sempre digo, não importa quem escreveu, quando escreveu, como escreveu, é a palavra de Deus. Tá? Mas tem essa questão aí que a autoria ela foi atribuída somente depois. Somente em cópias que aparecem posteriormente é que você vê a atribuição cata Mataion, ou seja, segundo Mateus, cata Lucaion, segundo Lucas e assim por diante. Tá? Até aqui, tudo bem? Amém? A atestação de que, de fato, os evangelhos recebidos, desde o início, são o de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia escreveu 300 anos depois de Cristo, ele escreve por volta do ano 320, e ele elabora uma história da igreja desde o início. A primeira história da igreja que nós temos está no Novo Testamento, é Atos dos Apóstolos. Mas ele só se detém até as vésperas da morte de Paulo. Já aqui, você tem uma história muito mais abrangente que pega os 300 primeiros anos da igreja cristã. E aqui Eusébio de Cesareia declara, lá no livro 3, são vários livros, tá? Então, no livro 3, no capítulo 24, no parágrafo 2, ele diz o seguinte, isso é segundo Eusébio de Cesareia. Tá? Outros escritores mais antigos escreveram também, mas aqui Eusébio de Cesareia faz um relato minucioso. Tá? Em primeiro lugar, sem dúvida, há de ser recebido o Evangelho segundo João, reconhecido por todas as igrejas debaixo do céu. Com razão, os antigos colocam-no em quarto lugar após os três outros. Segundo Eusébio, isso é a opinião de Eusébio de Cesareia. Ele entende que João deveria ser o primeiro, mas ele reconhece que já é uma tradição, na época dele já é uma tradição antiga, colocar o Evangelho de João em quarto lugar. O que alguns estudiosos dizem? O Evangelho de João se baseia em tradições orais muito antigas, uma tradição talvez diferente daquela que vai ser utilizada pelos outros três evangelistas. Mas colocar por escrito somente muito depois. Tá? Embora as tradições mostradas no Evangelho de João sejam muito antigas. Tá? Agora ele vai falando de Mateus. Mateus, de fato, pregou primeiro aos hebreus, ou seja, judeus. Como devia também partir para anunciar a palavra a outros, deixou por escrito na língua pátria o Evangelho. O que ele quer dizer com isso? Que teria escrito em hebraico. Isso é o que o Eusébio de Cesareia está dizendo. Suprindo a falta de sua presença por meio dos escritos junto daqueles dos quais se apartava. Então, Eusébio de Cesareia é essa testemunha de que Mateus teria escrito em hebraico. Mas, como eu disse, nunca se encontrou esse suposto original hebraico de Mateus. Já Marcos e Lucas tinham publicado os respectivos evangelhos. Quanto a João, disse que sempre utilizava o anúncio oral. Por fim, também ele pôs-se a escrever.
Quando os 3 evangelhos precedentes já se haviam propagado entre todos os fiéis e chegaram até ele, recebeu-os atestando sua veracidade. Então, isso era um critério utilizado na antiguidade. A autoridade dos apóstolos ou de continuadores dos apóstolos precisavam atestar a veracidade de um escrito. É o chamado testemunho apostólico. Tá? Por isso, mesmo com 3 evangelhos quase idênticos, que são os sinóticos, a gente já vai falar sobre isso agora, todos os 4 foram mantidos pela atestação dada desde a antiguidade. Porque alguns podem se perguntar, se nós temos 3 evangelhos quase idênticos, por que não manter apenas um? Por isso, porque todos eles foram atestados desde a antiguidade. Agora, preste atenção nessa palavra quase. O fato deles serem muito semelhantes não quer dizer que sejam totalmente idênticos, eles são quase idênticos. E aí, agora, então, vamos passar a falar um pouquinho dos evangelhos sinóticos. Tá? Aquilo que nós aprendemos até na escola dominical. Nós temos 3 evangelhos sinóticos e o evangelho de João, que ele se destaca. O que quer dizer sinótico? A palavra sinótico provém do grego sinopsis, que significa visão conjunta, visão em conjunto. São os evangelhos que apresentam muitas similaridades e mesmo versículos idênticos. É o de Mateus, Marcos e Lucas. Livros e livros já foram escritos sobre a chamada questão sinótica. Mas hoje, a maioria dos estudiosos diz, provavelmente os 3 se basearam numa fonte comum escrita e encontraram fragmentos do que seria essa fonte escrita, que é chamada de fonte Q. Na falta, não se sabendo quem escreveu, provavelmente ela não teria sido escrita nem em grego, tá? Então chamam de fonte Q. Isso explicaria por que tem muitos versículos idênticos nesses 3 evangelhos. Só para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui numa tabela. 330 dos versículos de Marcos encontram-se tanto em Mateus quanto em Lucas. Outros 278 de Marcos estão parte em Mateus, 178, e a outra parte em Lucas, 100 versículos. Mateus e Lucas compartilham entre si 230 versículos que não estão em Marcos. Alguns vão dizer, é um material que seria proveniente dessa suposta fonte Q e que não foi aproveitado por Marcos. Esses 230 versículos comuns entre Mateus e Lucas. Então, vejam por que você pode falar de sinóticos. Tem muitos versículos repetidos. Os versículos próprios de cada evangelho, ou seja, que você não encontra nos outros, são 53 em Marcos. Isso seria outro indício de que Marcos realmente é o primeiro. Você só tem 53 versículos próprios de Marcos. Então, quase que a totalidade do evangelho foi aproveitada nos outros. Você tem 330 versículos próprios em Mateus e 500 em Lucas. Ou seja, você tem muitas similaridades entre os 3 evangelhos, mas eles também têm características próprias.
Eles possuem material próprio. E mesmo nessas passagens paralelas, você tem algumas mudanças. Vamos ver daqui a pouco. O que nós chamamos de tradição tríplice? São fatos, né, do ministério de Jesus que você encontra nos 3 evangelhos. Então, exemplo, falando de João Batista, você encontra tanto lá em Mateus 3, quanto em Marcos, quanto em Lucas. O batismo de Jesus, ele é narrado nos 3, lá em Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3. A tentação de Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, sendo que Marcos é bem resumido. É bem resumido. Então, na verdade, Mateus e Lucas expandiram, a gente pode dizer assim. Bom, eu não coloquei tudo, tá? Senão seriam muitos e muitos slides, tá? Então, ali foram apenas alguns exemplos da chamada tradição tríplice. Lógico, tem muito mais material que você encontra nos 3 evangelhos. Agora, vamos começar com as duplas, ou seja, aquele material que você encontra apenas em 2 evangelhos. Então, o material comum entre Mateus e Marcos, ou seja, que você não encontra em Lucas. As chamadas parábolas do reino, Mateus 13 e Marcos 4. Existem muitas outras parábolas, só que tanto Mateus quanto Marcos, eles vão concentrar no mesmo lugar as parábolas. Lucas tem outras parábolas espalhadas naquilo que se chama o caminho de Jerusalém. Então, por exemplo, a famosa parábola do filho pródigo, né, que convencionou se chamar de parábola do filho pródigo, é exclusiva de Lucas. Mas aqui as chamadas parábolas do reino são compartilhadas entre Mateus e Marcos. Jesus e a tradição dos anciãos, que você encontra lá em Mateus 15 e em Marcos 7. E aquele episódio da mulher cananeia, né, que pede, né, pela sua filhinha. Está lá em Mateus 15 e em Marcos 7. Agora vamos ver o material comum entre Mateus e Lucas. Então você tem a infância de Jesus, embora o relato da infância seja bem diferente nos 2. Mas chama a atenção que é somente Mateus e Lucas que narram a infância de Jesus, embora de maneira bem diferente, bem peculiar. Tá? A cura do criado de um centurião, você encontra lá em Mateus 8 e em Lucas 7. Você não encontra em Marcos. E Jesus põe à prova os que querem segui-lo, né? Quando ele fala, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, isso você encontra tanto em Mateus 8, quanto em Lucas 9. Tá? Temos também o material comum entre Marcos e Lucas. A cura de um demoniado em Cafarnaum, está lá em Marcos 1 e Lucas 4. A parábola da candeia, está lá em Marcos 4, Lucas 8. E a oferta da viúva pobre, Marcos 12 e em Lucas 21. Tem mais material, estou dando aqui apenas alguns exemplos. Bom, nós temos também os rearranjos joaninos. O Evangelho de João, ele é bem diferente dos sinóticos. Ele aproveita uma tradição que é diferente daquela compartilhada pelos sinóticos. Mesmo assim, a tradição cristã já estava bem estabelecida quando o Evangelho de João foi escrito, então ele faz menção a alguns episódios que são descritos nos sinóticos, mas mesmo esses são rearranjados.
por exemplo, o testemunho de João Batista. É bem diferente daquilo que nós encontramos na descrição de João Batista lá nos Sinóticos. O batismo de Jesus, ele é mencionado indiretamente através de um discurso de João Batista, não é através de uma narrativa como é lá nos Sinóticos. Jesus purificando o templo. É um rearranjo tal que aqui aparece no início do ministério de Jesus, enquanto que nos Sinóticos aparece no final. Então, é um grande rearranjo que ele faz. A multiplicação dos pães. Sabe aquela história do menino que traz 5 pães e 2 peixinhos? Isso é exclusivo de João. O menino trazendo os pães e os peixinhos, isso não é relatado nos sinóticos. Isso é exclusivo, é o rearranjo de João. Jesus anda sobre o mar, também com diferenças daquilo que nós encontramos nos sinóticos. A entrada triunfal em Jerusalém. A última ceia. A última ceia é bem interessante, porque nos sinóticos você tem apenas alguns versículos. Já João, o que ele faz? Do capítulo 13 ao 17. Olha como ele vai expandir. É praticamente uma boa parte do Evangelho de João. E o relato da paixão e ressurreição também com grandes diferenças. Tá? Então, esses são os rearranjos joaninos, tá? Mostrando que ele só pega algumas questões, mesmo assim faz grandes modificações. Nós vamos dar agora um intervalo, e aí depois do intervalo nós vamos por um exercício prático. Vamos mostrar qual é a proposta de cada evangelho para entender, numa passagem, qual é a proposta de cada um. Eu escolhi justamente uma passagem que aparece nos 4, para ficar melhor, que é o relato da prisão de Jesus no jardim do Getsemane. Mesmo os sinóticos, é tudo igual. Não, tem algumas diferenças. Quais são elas e por quê? Vamos ver isso depois do intervalo. Amém?